Bem, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Notícia a doutora Giane Rodrigues Goulart, advogada, palestrante, mãe de 2 lindos garotos, Arthur e Bernardo, e ela está passando por Iuna, depois de um grande período morando em Aracruz, está vindo visitando a família, visitando os amigos, e nos deu a honra da presença aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Giane. Seja bem-vinda à nossa terra. Boa tarde, Saloto. Uma gratidão estar aqui nesse estúdio, onde foi minha primeira casa. Aqui, Saloto, para mim, ele é um marco na minha história. Eu sempre falo isso e ele me acompanha de vez em quando, um pouquinho na live, ou em qualquer momento que eu tiver oportunidade, eu sempre vou falar o nome dele, porque ele foi a primeira pessoa que acreditou na minha capacidade, né? De abrir as portas do primeiro emprego, e é exatamente nesse ambiente. É emocionante você entrar aqui novamente, saber que já foi onde abriu as portas para mim, né, em tudo na minha vida. Foi aqui o primeiro passo, e hoje eu estou de volta aqui para fazer uma visita, né, dar um abraço e conversar um pouquinho aqui, falar um pouquinho das nossas conquistas nessa luta. É verdade. A Giane saiu da zona rural e veio aqui para a cidade, veio o primeiro emprego trabalhar no Jornal Notícia, né, Giane? Sim. E aqui você desenvolveu bastante sua parte intelectual. Depois você foi para Aracruz, né, acompanhando o seu esposo Zé Goulart. Lá você montou uma empresa juntamente com ele de fertilizantes, e você cresceu muito. Você fez um curso de Direito, passou na prova da ordem, foi procurador da prefeitura, né? Mas as coisas tinham um rumo certo. Até que no meio da estrada teve uma pedra, e você teve que mudar o rumo. O que aconteceu, Giane? Então, em 2010 que eu formei, né, em Direito, e depois disso cheguei até a advogar também, tive escritório e tudo mais. Em 2018, quando eu engravidei do meu segundo filho, eu fui mãe em 2014 do primeiro, e do segundo eu engravidei início de 2018, eu fui descobrir que estava grávida do segundo, que já era um projeto da gente também. E eu estava com escritório já de advocacia nessa época, e o Goulart me chama para poder voltar para minha loja, né, para nossa loja, que a gente tinha feito anos juntos, né? Mas sempre eu estava com um pé lá fora, outro ali dentro, ajudando ele, mas eu estava estudando, buscando conhecimento e tal. E naquela época que eu estava grávida, no início da gravidez, eu estava passando muito mal, e ele deu a ideia de eu fechar o escritório e retornar totalmente para a loja. E foi nesse momento que eu voltei e senti necessidade de ter algo mais para minha equipe, porque é uma equipe grande, de 13 pessoas na época, e decidi buscar a PNL. Foi um curso que para mim foi o divisor de água na minha vida, porque eu aprendi como eu funcionava, eu aprendi a trabalhar o amor próprio. Eu falo no meu livro, né, Saloto, que eu vou botar aqui, eu falo isso, que durante muitas fases da minha vida eu amava muito mais meu esposo do que a mim mesma. Muito mesmo, assim, tanto é que quando ele decidiu sair da cidade, eu larguei tudo e fui com ele. Então, em muitos momentos da minha vida, eu me vi assim, não pensava 2 vezes. Se fosse para estar do lado dele, eu largava qualquer coisa para estar do lado dele. E nesse curso de PNL eu aprendi a trabalhar um pouco a inteligência emocional, né? E 9 meses após eu fazer esse curso, colocar tudo em prática na minha vida, eu perdi meu esposo. É importante informar que seu marido foi assassinado brutalmente, né? Foi uma morte violenta que aconteceu lá em Aracruz. E aquilo causou um transtorno na sua vida, porque você teve que, inclusive, mudar o rumo de muita coisa em função desse homicídio, poder você retomar sua vida pessoal, né, Giane? Eu falo que perder alguém, eu acho que de forma nenhuma deve ser bom, né? Alguém que você que tá na sua vida, no seu dia a dia ali, e do nada desaparecer. É como, né? Não volta mais, então é desaparecer. E de qualquer forma, né, se a pessoa estava doente, ou se a pessoa morreu porque realmente era previsto, eu vejo que não é fácil, porque eu acompanho muitas pessoas assim hoje. Mas quando você perde alguém de forma trágica, não é só a dor da ausência da pessoa. É a dor de toda hora alguém tocar nesse assunto e te machucar de novo. É aquela dor da pessoa chegar para você e falar com muito ódio do que aconteceu, e você tá trabalhando todos os dias para não deixar o ódio entrar, e aí toda hora vai ter alguém que quer te botar esse ódio. Então, assim, no primeiro momento ali, para mim foi literalmente ir andando num chão plano.
e do nada o chão caiu. É assim que eu vejo a minha vida nesse período dela. O chão caiu e ficou tipo um cabinho de aço, eu tinha que atravessar esse buraco. E para atravessar esse buraco, era muitas ferramentas, era decisão todos os dias mesmo. Quando você começou a escrever esse livro, o que é isso? Que foi para ocupar mais o tempo, você não pensar nisso? Você começou a contar a sua vida, inclusive tem parte do livro aqui que cita a sua passagem pelo jornal, a sua vida na zona rural. Isso aqui foi uma forma de preencher esse espaço e sair um pouquinho desse sofrimento que era a perda do marido naquele momento? Isso. Uma das coisas, né? Tantas coisas que eu falo assim, que aconteceram, que foram substituindo, né, a dor pela gratidão. Uhum. Eu tinha decidido desde o início, né, assim, logo no primeiro momento, quando você falou aí da forma que ele partiu. Teve um determinado momento que eu estava pagando uma conta com meu filho, tinha 5 meses e meio de vida, estava amamentando ainda na época que aconteceu esse fato. E as pessoas olhavam, né? Uma pessoa falou muito assim da situação e eu estava mal naquele dia e todo mundo me olhando com aquela cara de piedade, de dor. Eu acho que a sensação que eu tive foi essa. E ali naquele dia eu decidi que eu não queria mais ser vista como uma vítima. E aí escrever o livro foi uma das decisões que eu tomei imediatamente, né? Porque ele faleceu em março de 2019. E eu comecei a escrever o livro no dia 23 de dezembro de 2019. E aí o livro é visitar o meu passado, ver quanta coisa eu tinha para agradecer a Deus, né? Ressignificar mesmo, porque todos os dias eu pegava as ferramentas da PNL e usava no fato que me aconteceu. De olhar para o fato e ressignificar ele pela gratidão. Né? A frase que eu usei e uso todos os dias: eu nunca vou permitir que o que levou o Goulart de mim seja maior do que ele foi para mim. Ele foi uma pessoa assim, que contribuiu demais na minha vida. Né? Eu vivi uma história maravilhosa de quase 17 anos do lado de uma pessoa. E o fato que tirou ele da minha vida foi segundos. Eu não vou permitir que esses segundos sejam maior do que os anos que eu vivi do lado dele. E aí, tudo que eu vou falando no livro é sempre voltado muito pro lado positivo, né, da vida. Teve coisa negativa? Teve, mas o que serviu, né, para mim? Qual foi o aprendizado que eu tirei disso? Em cada situação. E eu trabalho com inteligência emocional, então eu gosto de saber. As ferramentas que eu uso é o quê? É você saber que você pode mudar de estado facilmente. Você usa esse livro nas suas palestras, você fala sobre a sua vida, você inicia a sua palestra fazendo abordagem sobre o livro, sobre a sua vida emocional, o que você passou para depois você entrar no seu plano de trabalho? Depende da palestra, né? Eu tenho uma palestra que é exatamente esse tema, né? Fé e persistência, o segredo dos vencedores. É uma palestra que eu conto a minha história de vida, tem vários slides com tópicos da minha vida e mostra mesmo os desafios que eu já enfrentei na minha vida. E é fé e persistência mesmo, não existe outro segredo, né? Porque senão eu teria ficado no meio do caminho lá atrás. Mas essa palestra abriu uma estrada para você, né? Que você agora criou mais outras palestras, né? Uhum. Inteligência emocional no mundo 4.0, gatilhos mentais em vendas, o poder da persuasão, isso. Manhã empreendedora. Como é que você foi criando esses temas novos e foi divulgando isso e envolvendo pessoas nessas palestras? Porque a inteligência emocional, em todas essas palestras, eu uso muito as ferramentas da inteligência emocional, as ferramentas da PNL, as ferramentas do coach, né? Várias coisas. Eu brinco que eu juntei tudo que eu estudei nesses últimos anos e montei uma minha caixinha de ferramenta. Então, essas palestras, essa é da Manhã Empreendedora mesmo, eu englobei 3 palestras. Eu peguei a inteligência emocional no mundo 4.0, que fala um pouquinho do que está sendo essa mudança, né, na indústria e que está afetando a vida de todo mundo. Não tem como a gente fugir disso mais. É uma mudança que já aconteceu e está acontecendo e não tem como a gente fingir que não vai acontecer, que não vai me afetar. Então, a gente tem que ter inteligência emocional para lidar com isso. Tem que saber que a tecnologia está chegando a cada dia e, independente do tamanho da sua empresa, você tem que adaptar, né, as mudanças chegaram. E essa palestra da inteligência emocional no mundo 4.0 eu mostro muito isso, o que está sendo essa revolução industrial, né, que é a 4ª revolução industrial que nós chamamos, ou a indústria 4.0. E aí você mostra o impacto que isso está causando no mundo.
E as pessoas têm que estar preparadas. Independente se ela vai chegar com um impacto mais forte ou menos forte, eu tenho que trabalhar isso na minha mente, porque está tudo aqui dentro. O significado que eu dou a isso. E a Manhã Empreendedora, quando eu criei esse produto, né? Que eu mesma monto, eu alugo local e vendo os ingressos e a gente junta os empresários e dou a palestra. Na verdade, é um treinamento de 2 horas e meia, né? Que engloba essas 3 palestras. Como que eu, como dona, eu como gerente, ou eu como um vendedor, vou conquistar o meu cliente por meio da inteligência emocional. Quando seu esposo faleceu, você mudou o ramo da sua empresa, passou de agronóstica, que é fertilizantes, para uma empresa de pet. Na verdade, o nosso forte sempre foi o milho e ração, né? No geral, a ração mais pesada. Era uma loja mais meio que agro, né? Mais voltada para o homem do campo. E com a perda dele, eu não consegui mais trabalhar o milho como ele trabalhava antes. A quantidade de milho que ele comprava. Então, assim, o impacto foi gigantesco. Então, eu tive que diminuir muito a questão das compras e adaptar a nova realidade. Então, passei a comprar milho. Antes ele comprava atacado, carreta fechada, eu passei a comprar já ensacado. Então, a margem de lucro ficou muito reduzida. E aí, eu tirei o foco do milho. Eu comecei a trabalhar o foco no pet. Então, eu reformei toda a fachada da loja, toda a parte estética da loja, transformando numa loja bem feminina. Então, assim, hoje eu tenho 11 colaboradoras comigo, nós somos 12, né, na minha empresa, e todas mulheres. Até para as que carregam o saco de ração para o carro do cliente, a que faz a entrega, são mulheres também. Agora me fala uma coisa, você está usando essas ferramentas, fazendo palestra, estimulando e fazendo tudo. Você aplica, de fato, essas ferramentas da sua empresa também? Nossa, todas elas são cobaias. Eu uso primeiro lá na Agronorte, se funcionou, aí eu vou levar para as palestras, vou levar para minhas mentoradas, que eu tenho um grupo de mentoradas, né? 10 mentoradas, a gente vai encerrar a primeira turma agora, final de janeiro, que a gente usa na prática PNL. PNL, a linguagem corporal, né? Porque eu mudei a linguagem corporal de vítima para vencedora, o meu cérebro vai tentar lutar no início, mas daqui a pouco ele vai entender que quem manda sou eu. Eu não posso deixar o meu cérebro me fazer de cavalo. Eu que tenho que ser o cavaleiro e ele o cavalo. Então eu pego as rédeas e dou o caminho para ele, mando ele seguir o caminho que eu quero. Mas a maioria, né, a grande massa, infelizmente, né, da população vai na maré, né? O cérebro é que conduz ele para onde quer. Não estou com vontade de levantar da cama hoje, não vou levantar. Não estou afim de fazer isso, não vou fazer. Então, assim, você vai deixando. E quando ele sente que ele tem força, você não consegue mais. Por que é depressão? Por que é tantos males hoje em dia? Porque no começo, se a gente tiver esse caminho, esse direcionamento, não vai chegar a ser tão profundo. Jeane, você trabalhou no jornal como agenciadora de propagandas. E era muito boa, por sinal. Você vendia muito, né? Hoje você, como proprietário de uma empresa, quais são os fatores predominantes para uma empresa ter sucesso? Olha, primeiro que eu hoje, Jeanes, né, eu tenho um propósito de vida. Primeira coisa que eu acredito é gostar do ser humano. Você tem que gostar de pessoas. Se você não gostar de gente, você não vai conseguir ser um bom empresário, você não vai conseguir ser bom patrão, você não vai conseguir ser bom nem bom funcionário, né? Gostar de gente, saber que as pessoas têm sentimentos, que você precisa tratá-las bem, né? Dar amor, carinho, atenção. É isso que as minhas meninas lá fazem. Eu falo assim que às vezes tem senhorzinho de idade que eles chegam lá para tomar café e falam: minha filha, hoje eu não vim comprar nada não, eu vim só tomar um cafezinho e bater um papinho com vocês. Porque as meninas aprenderam isso, né? Eu ensino na prática. Porque eu chego, se eu vejo que tem alguém meio cabisbaixo, vou lá dar um abraço, o que está acontecendo? Aí eu vou conversar e vou ver qual é o motivo daquela cabecinha baixa. Porque sempre vai ter um motivo. E as pessoas precisam muito de atenção, de carinho, de cuidado, né? Então, a empresa hoje, as pessoas veem a Agronorte como um exemplo de bom atendimento. Por isso eu criei a Manhã Empreendedora, porque tem vários exemplos para citar durante a minha palestra. Porque as meninas já usam isso tudo no dia a dia. Antes de qualquer coisa na vida, quando a gente entende que o outro ser que está ali na nossa frente,
ele não é igual a mim, que ele pensa diferente de mim, porque ele tem um mapa diferente, né? A mente dele é diferente da minha. Tudo que ele viu, ouviu e sentiu até hoje formou as crenças dele. E eu tenho que entender isso. Então, quando eu entendo, eu aceito, eu não fico discutindo com o outro. Eu aceito o posicionamento dele e entendo. Apenas entendo. Aí a pessoa vai se sentir amada porque ela está sendo respeitada na ideia dela. Então, hoje, para mim, todos os treinamentos que eu trabalho, quando eu falo de inteligência emocional, tanto para a mulher, quanto para o empresário ou para o vendedor, ame o outro, dê atenção plena para ele. Quando ele entrou no seu estabelecimento, esquece que tem um mundo lá fora. Esquece que você tem um celular, esquece que você tem qualquer coisa. Seja inteiro para ele. Que ele vai comprar até o que ele não queria. Agora me fala uma coisa, você faz esse trabalho lá na sua cidade, em Aracruz, né, que eu conheço, cidade muito bonita, uma cidade bem maior do que Iuna. Mas se um empresário, se uma associação comercial quiser te contratar para fazer um trabalho desse aqui, na nossa cidade, por exemplo, você tem disponibilidade de tempo para sair, para vir aqui, aplicar um curso, fazer palestras? Você tem essa disponibilidade? Sim, minha agenda já está aberta para o 2022, né? Esse ano eu comecei realmente a abrir a agenda para treinamento, para empresa, para outras. Até então eu estava fazendo os meus próprios eventos só e trabalhando todo o que eu já faço nas minhas palestras quando alguém chamava, independente se é empresa. A partir desse ano, agora de novembro, eu alinhei já todos os meus produtos que eu tenho para oferecer a partir do ano que vem. E aí vou ter tanto o treinamento de 2h30, como uma palestra de 40 minutos a 1 hora. Você foi convidado em agosto pela Sandra Freitas para poder fazer um programa com ela na Record News, que é a segunda TV do Espírito Santo, né? É mais assistida, né? Sim. E você é comentarista, você participa lá. Esse programa lá é semanal, mensal, diário? Como é que funciona isso lá? Um programa são todos de segunda a sexta, todos os dias. Todos os dias. Porque nós somos, a Sandra tem, além de mim, mais 2 comentaristas, né? E a gente vai revezando. Então, uma vez por mês eu gravo 3 a 4 programas, e aí, assim, de segunda, terça e quarta passa inédito, quinta e sexta repete. Aí, durante o mês, os 5 dias da semana eu passo nessa TV, no horário de 13h30. Record News e Rede Sim também passa. E versa sobre o quê? Esses debates, esses comentários? Que tipo de assunto que rola quando você é chamada para falar? Lá, tudo que ajudar outra pessoa, né? Tudo que puder ajudar, contribuir, a gente convida pessoas. Por quê? Mulheres empreendedoras, médico que está com alguma coisa, algo novo para apresentar, né? A gente já entrevistou algum médico de medicina integrativa, que muito bom. Médica de dermatologista, odontologia, pessoas que ajudam, mães com dificuldade, né? Com filho com TDAH, filho esqueci outro nome. Mas que acontece demais hoje, né? TOD, TDAH, autismo, né? Tem muitas pessoas que ajudam as mães a lidar com os filhos que têm dificuldades, que têm alguma coisa diferente das outras crianças, né? Então, assim, toda mulher que tem algo novo, diferente, a gente abre espaço para ela ser entrevistada. As entrevistas não são vendidas, porque a gente faz questão de convidar pessoas que realmente vão contribuir com outras mulheres. Empreendedoras, pessoas especialistas em felicidade, até isso nós entrevistamos, gente. Então, uma mulher que é especialista em felicidade. Bacana, né? Jeane, você é graduada em Direito, OAB, Escritório de Advocacia, rolou um período. Como é que você aprendeu isso tudo agora, mudar de vida? Você deixou a advocacia e partiu para esse ramo? Você fez cursos, você estudou, você fez o quê para poder ganhar essa informação, essa estrutura, essa sabedoria, para poder ensinar sobre isso? Começou lá em 2018, né? Como eu falei, da programação neurolinguística, que foi a minha paixão, eu falo que foi o estalo, assim. E quando eu comecei a ver que o meu cérebro funciona assim, eu falei, caramba, então eu sou uma máquina, eu não estava usando todo o potencial que eu tenho, e aí eu comecei a usar. E aí depois disso, né, logo depois que eu fiz o meu curso, em 2019, eu fiz 2018, 2019, quando eu perdi meu esposo,
eu levei essa empresa que deu o curso para mim lá em Vitória para dar esse curso lá em Aracruz. Eu formei uma turma de PNL, 12 alunos, e eles foram lá dar esse curso para aquelas pessoas. E eu refiz o curso de novo. E aí, foi outros eventos que eu levei para lá também, eles foram junto comigo, essa empresa. E aí, veio a pandemia. Aí, entrei de cara no online, né? Fiz PNL de impacto online. Depois, lá em seguida, eu fiz o trainer em programação neurolinguística, né? Início desse ano agora, de 2021, eu fui para o Método CIS, São Paulo, que é um treinamento de inteligência emocional, considerado o maior da América Latina. Presencial, foi muito bom, assim, que ajuda a gente a entender mais ainda para que eu estou nesse mundo. E aí eu não parei mais, porque logo depois eu entrei no curso de palestrante, desse curso de palestrante fui para uma imersão em São Paulo de novo. Lá eu acabei entrando na mentoria da Tati Deandra, que é a minha mentora atual, que mostra, né, que a gente só não consegue aquilo que a gente desiste no meio do caminho. Então, é tentar até conseguir. Você perdeu seu marido justamente quando o seu filho mais novo estava nascendo. Estava com 5 meses. Estava com 5 meses, né? Você faz programas de televisão, você dá palestra, você gerencia a sua empresa. Quando é que você cuida dos seus filhos? Você tem que ser pai, tem que ser mãe, porque, né, você perdeu a figura do pai, quer dizer, eles perderam a figura do pai. Quando é que você dispõe de tempo para poder fazer isso também? De ser pai e ser mãe desses filhos? Eles estão comigo em tudo. Às vezes vou para o estúdio, eu levo eles levam alguém para ajudar a cuidar no período que eu estou gravando. Acabou a gravação, a gente vai comer uma coisa, vai passear. Para São Paulo, nesses treinamentos todos que eu fui, eu levei eles comigo. A gente chega lá, eu consigo alguém de lá para ficar mais em conta, né? Porque para levar alguém daqui fica muito mais caro por causa do aéreo e tudo mais. Mas lá eu consigo alguém, e essa pessoa fica no hotel com eles enquanto eu estou no treinamento. Aí, a hora de almoçar, a gente vai almoçar junto. Na hora de jantar, a gente tá junto. À noite, a gente tá junto. E enquanto eu estou em Aracruz, né, que a rotina tá normal, tem uma colaboradora em casa também. Mas todos os dias eu almoço com eles, eu levo para a escola, eu busco da escola. E à noite, se eu não tenho nenhum treinamento à noite, a gente está a noite toda junto também. Quando eu tenho algum treinamento ou alguma palestra, aí minha colaboradora fica, né, cuidando deles até mais tarde. Mas eles ficam quase em tempo integral. Agora mesmo eu tô aqui, eles estão indo na minha irmã, mas eles passaram o dia todinho comigo, agora eles estão na minha irmã. Certo. Então, e eu cultivo, assim, muito a questão de construir novas memórias todos os dias. Porque eu sei que o que eles passaram foi um forte impacto emocional muito grande. E a gente só vai conseguir mudar isso quando a gente vai construindo muitas e muitas outras imagens positivas, ao ponto dessa imagem negativa ficar muito lá embaixo no inconsciente, né? De preferência que a gente vai ressignificando ela, como eu ressignifiquei a minha dor pela gratidão, é o que eu faço todos os dias com meus filhos. Toda vez que o meu maiorzinho, tem 7 anos agora, comenta alguma coisa do pai, fala em relação, né, que o que mais dói quando ele fala assim: ah, se uma estrela cadente, se a gente vê, posso pedir pro meu pai voltar para a Terra? Fala, meu filho, pedir, não tem problema, só não vai acontecer, né? E aí dói. Aí você tem que falar, tem que explicar para ele, né, que a gente tem que guardar as melhores memórias, mas que hoje ele tá com o Papai do Céu, que é assim que eu acredito, e é assim que eu ensino para eles, né? E aí é ressignificar e construir tudo que eu puder. Leva para casa dos meus pais, quando a gente vai viajar, tem a oportunidade de viajar, tirar muitas fotos, fazer muitos vídeos, pra gente estar sempre percebendo que o nosso presente é maravilhoso, né? Independente, se o papai estivesse aqui, ele estaria muito feliz de ver a gente assim. É assim que eu falo para eles. E o pequenininho, eu falo assim que é incrível. Ele não vai ter muitas lembranças do pai, porque ele tinha 5 meses quando ele faleceu, mas ele tem uma presença muito forte, assim, de chamar o papai, de conversar com o papai, de brincar. Olha, de brincar e falar assim: ah, papai, então eu falo, menino, o que você tá falando aí? Papai. Aí eu falo assim: cadê seu pai? Ah, céu. Ele tem consciência de que o papai está no céu, mas ao mesmo tempo ele conversa como se o papai estivesse presente. Então, eu brinco assim, gente, que incrível, né? Então, Deus, ele vai dando as ferramentas necessárias, as coisas necessárias a cada momento na vida da gente. Porque se algum ano atrás você falasse assim: Jane, se seu filho perguntar pelo pai, o que você vai falar? Não sei, não, né? Se você perguntar para mim o que você vai falar,
você não vai ter uma resposta pronta. Mas na hora que acontece a pergunta, você tem uma resposta na ponta da língua. E vai acontecendo de forma tão natural que eu vejo meus filhos, eles não falam do pai mais com dor. E no último treinamento em São Paulo, na imersão, no final, né, fizeram uma técnica que cada um tinha que falar as qualidades do outro. E a gente tinha que anotar as qualidades. E uma pessoa lá de Natal, ela me abraçou e eu nem consegui anotar, mas ficou tão registrado que ela me abraçou e depois ela olhou nos meus olhos e falou assim, você, Luz, você já falou isso comigo também, você já falou isso comigo na live um dia, eu fiquei emocionada. Fica tranquila, seus filhos não vai sentir necessidade de ter um pai, porque você preenche tudo isso. É verdade. Cara, e isso é tão gratificante, porque você fala assim, meu Deus do céu, como que uma pessoa lá de Natal, me conhece há tão pouco tempo, me fala uma palavra dessa. Nós passamos um final de semana juntas. A gente se conhecia no online, né? Porque a gente faz a mentoria online. Mas ali, presencialmente, me abraçar e falar isso. E aí você vai vendo que no dia a dia as coisas que vão acontecendo vai provando que é real. Jane, você falou lá atrás, na entrevista aqui, sobre a questão da vitimização. Você era um instrumento fácil de ser uma vítima, né? E você superou. A vitimização é um problema sério no casamento? Em todas as relações, né? No casamento principalmente. Eu falo assim que quando você vê uma pessoa todo santo dia, né? Uhum. Pensa bem. Aí a pessoa tá ali, hoje ela tá reclamando, amanhã ela tá reclamando de novo. Vai chegar um momento que o outro, se o outro é uma pessoa mais ativa, ele vai chegar um momento que ele não vai ter paciência mais, né? Porque eu acho que eu falo isso em algumas palestras, né? Que ninguém aguenta vítima por muito tempo. Ninguém. Porque você pode até ajudar, porque você acredita que o outro vai levantar. Mas quando você vê que o outro não quer, você começa a largar de mão. Acontece muito isso, né? E independente de qualquer situação, de qualquer relacionamento, seja de amizade, ou seja de família, ou seja no casamento. O casamento, você falou, é uma coisa mais difícil ainda, porque você tá todo santo dia, né? Com a pessoa. E dizem que o santo de casa não faz milagre, né? mas é importante a mudança do posicionamento. Isso eu trabalho muito com as minhas mentoradas. Eu tenho mentoradas que têm dificuldade, têm situações difíceis no casamento, que eu falo, muda primeiro a sua postura. Começa a ser melhor a cada dia. Mesmo que o outro não mereça, porque acontece muito isso, né? Porque dizem que quando a pessoa menos merece nosso amor é a hora que ele mais precisa. E aí eu falo, muda a sua postura. Se mesmo assim, depois de várias tentativas, você viu que a pessoa realmente não quer, porque talvez ela não queira mesmo. Agora, é preciso a gente mudar e a gente mostrar que pode ser melhor. Aí se a outra perceber que vale a pena, ela vai mudar também. É verdade. Né? Sempre tem essa situação. E eu tenho mentoradas que mudou o posicionamento e o casamento mudou da água para o vinho. Eu estava conversando com uma semana passada que eu falei, que orgulho que eu fiquei. Porque o casamento dela já estava por um fio. Ela estava sendo um momento que ela estava naquele momento de botar os panos mesmo, né? Tô saindo, não aguento mais. E um dia eu fui, ela não conseguiu me atender. Ela faz massagem, né? Uma menina muito boa. E ela falou assim, Jones, eu não tenho condições de te atender. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Ela começou a chorar e falar o que estava acontecendo. E aí eu fui e dei algumas dicas de posicionamento para ela. Eu falei assim, primeira coisa, você precisa conversar com seu esposo quando você não estiver triste e não estiver com raiva. Porque o maior problema do ser humano é o quê? Eu quero falar na hora que eu tô com raiva. Eu começo a falar, eu começo a chorar, eu começo a gritar e o outro vai o quê? Interpretar tudo errado. É verdade. Você tem que conversar com seu esposo no momento que você estiver bem e você falar para ele das suas dores. Mas fala olhando nos olhos. Deixa ele sentir o que você está sentindo. Porque senão, talvez ele nem saiba que você está passando por isso. E aí ela falou assim, será? Eu falei, vai para casa, deita, relaxa, descansa. A hora que você estiver bem, você chama ele para conversar. E ela foi fazendo isso. Ela fez isso na primeira vez, na segunda vez. Algumas fichas não caíram na primeira vez dele. E hoje essa menina, ela estava me falando assim que semana passada foi muito lindo, porque eu lembrei da cena do filme Quarto de Guerra, que o marido ajoelha nos pés da esposa e pede perdão por tudo que ele fez de errado, né? E ela falou que o marido fez isso com ela, sentou na cama e começou a falar de tudo que ele se arrependia. E de repente,
ela viu, ele estava ajoelhado na frente dela, pedindo perdão. Eu falei, meu Deus do céu, é de arrepiar, porque você fala, foi uma mudança de postura dela. Porque ele era a vítima da situação. Ele era o cara que ela fazia e ele não se movimentava. E aí ela chegou no momento que ela estava ficando já fadigada, não estava dando conta mais. Quando ela decidiu, não, agora vou fazer essa tentativa, né? Se não tiver jeito, vai. E foi exatamente o conserto, né? Foi o motivo que deu para consertar, porque ele começou a entender o que ela sentia, ela começou a botar, às vezes ela falava assim, Joana, tem dia que eu chego 9 horas da noite, vou fazer janta, porque a pessoa não fez, tá lá dentro de casa. Ela passou a não fazer mais. Tá certo. Ela chegava, tomava o banho dela, ia dormir, deixava ele lá no outro dia. Aí ela foi falando, não tô a fim de conversar hoje, por isso. E a pessoa foi mudando a forma de se comportar também. Hoje, ela me dando contando algumas coisas que ele mudou dentro de casa, a forma que ele mudou no profissional e tudo mais. Se ela tivesse deixado, talvez ela ia carregar a mala a vida toda, né? Ou talvez ela entraria numa depressão, porque a depressão, ela não precisa de um fato específico, né? Depressão é a junção de várias coisas que a gente vai acumulando e uma hora estoura. É como se fosse um balde, né? Que vai pingando, ele vai enchendo a goteira, né? Uma hora ele transborda. Em qualquer situação, né? Seja no casamento, seja na amizade, seja em qualquer situação, a gente não é um fato que acontece que estraga tudo. É as gotinhas. A depressão é a mesma coisa. Eu tenho um amigo que fala assim que ela teve vitiligo com 26 anos, quando ela descobriu, ela entrou em depressão. Ela fala assim, e foi por causa da vitiligo que eu tive depressão? Não, gente, a vitiligo foi só um dos fatores. E qualquer situação a gente vai ter um fator que se agrava a situação e você joga a culpa naquilo, mas não é só uma coisa. Jeane, passou a pandemia? Não, né? A pandemia não passou, na verdade, deu uma tréguazinha, mas a gente vê que a coisa está aí, né? O que nós podemos esperar para 2022? Eu acredito demais no futuro. Eu acredito que a gente vai ter um mundo lindo. Tem gente que fala assim, você vive num país da maravilha, Joana? Eu falei, eu vivo na chave virada para o positivo. Eu acredito muito, apesar de quando estava no meio da pandemia eu tinha muito medo do desemprego, muito medo de tudo que estava por vir. Mas eu acredito no nosso país, acredito que sempre a gente pode melhorar. Muitas pessoas se conscientizaram do poder que ele tem. Tem muitas pessoas que não. Eu falo assim, Deus dá oportunidade para todo mundo igual, mas tem pessoas que ainda continuou lá agarrado no negativo e não enxergou nada de bom na pandemia. Eu acredito que tudo que aconteceu foi para a gente tomar consciência do que é a vida, né? Quão frágil ela é, quanto valor a gente precisa dar. Então, mas eu acredito muito que em 2022 vai ser muito melhor que 2021. Eu acredito. Se Deus quiser. Jeane, se a pessoa quiser adquirir esse livro bacana que eu já li, então a história é linda. Se a pessoa quiser adquirir, como é que faz para achar? Onde que compra? Como que consegue o exemplar desse livro? Aqui em Iuna, eu não tenho um ponto de venda. Eu tenho 2 irmãs minhas que têm ele, mas eu acredito que eu consigo deixar numa loja com alguém aqui. E lá no meu Instagram, @JeanesGoulart_oficial, tem um link que você consegue ele digital. Sim. Que é da Hotmart, né? Mas o físico pode também entrar no Instagram direct, a gente dá um jeito de mandar para você, porque mesmo que não tiver aqui, eu não conseguir deixar numa loja física, as minhas irmãs dão um jeito de chegar até você. Não deixe de ler, gente. É uma coisa linda, né? É uma força enorme que a gente ganha lendo esse livro, entendeu? É muita fé, né? Muita persistência e muita conquista, né? Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz de te receber aqui, né? Já tem o seu livro, já li, entendeu? Quero te parabenizar por essa obra, entendeu? Né? Muitíssimas pessoas no seu lugar teriam feito diferente. Teria entrado debaixo da cama e fechado a porta, entendeu? Para ninguém ver, entendeu? Você superou, venceu e hoje está dando uma demonstração de muita força. Eu quero te parabenizar. Amém. Você não imagina a satisfação de te conhecido lá na roça, no Alto Trindade, né? Ter te convidado para vir ser parceiro nosso aqui no jornal, entendeu? Né? E você ficou aqui 3 anos, você sempre foi muito eficiente,
entendeu? Amém, Então, bom, eu sou aqui testemunho da sua capacidade, né? Então, parabéns, parabéns, muito parabéns mesmo por tudo isso que está acontecendo. Que Deus te ilumine sempre, que você sempre será luz, tá? Amém. Adoro quando ele fala isso, gente, porque eu sempre serei luz, porque ele foi, né, uma luz na minha vida. Eu tenho uma amizade muito grande, de verdade, com o Saloto, porque ele foi a pessoa que acreditou, né, em primeiro lugar. Antes de qualquer outra pessoa abrir as portas, ele abriu. Eu brinco assim, às vezes eu falo isso com a minha equipe, né, quando eu estou dando algum treinamento. Falo, gente, ele acreditou em mim, eu nunca tinha vendido nada, eu capinava, apanhava café, a pessoa me bota uma pasta na mão para vender, porque ele acreditou no meu potencial. E é isso que eu falo, Saloto, porque se você não tivesse falado, como você falou comigo, né, nos momentos de desafio, como você já leu o livro, sabe, que eu passei, né, que eu vim chorar, né, na sua sala, e às vezes você falava, olha, não, levanta a cabeça, é assim, 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 vai dar certo, outro dia vai ser melhor. Então, você me viu como um ser humano, não como uma mão de obra, né? É isso que a diferença hoje que eu vejo quando eu dou treinamento das empresas. A maioria das pessoas que processam o patrão, a maioria das pessoas que saem com raiva do patrão é porque elas são tratadas como uma máquina e não como um ser humano. Quando a gente trata o outro como um ser humano, as memórias que a gente cria não tem como ser diferente do que eu tenho aqui pelo Saloto, né? Gratidão. Querida, um abraço. Gratidão que Foi um eu tenho. prazer muito grande receber aqui, tá bom? O prazer foi todo meu. Tudo bom.